Então, boa noite a todos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez a convite desta casa tão abençoada para realizarmos essa atividade de explanação doutrinária na noite de hoje. Então, com a grande alegria, a gente está iniciando a atividade. Então, como é de praxe, inicialmente fazemos uma prece para, assim, dentro de nossos merecimentos, contarmos com o auxílio de nossos amigos espirituais. Neste momento, então, convidamos a todos, vamos elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos estar agradecendo a nosso Pai, que é todo amor e bondade, ao Mestre amigo, pela oportunidade de mais uma noite estarmos sendo permitidos realizar esta atividade. Que o amor de nosso Pai, que é Deus, e a luz do Mestre Jesus possam nos conduzir para que assim consigamos divulgar a doutrina espírita fielmente, de acordo com aquela que foi codificada pelo mestre Allan Kardec, para que assim todos juntos possamos aprender um com os outros para encontrarmos as respostas para as nossas dificuldades através de uma caminhada humilde e sempre atentos às nossas ações no nosso dia a dia. Obrigado e que assim seja. Então, meus irmãos, aqui mais uma vez estamos, como já enunciei antes da prece, a convite desta casa tão abençoada, para falarmos um pouco mais sobre algum dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras que fazem parte do Pentateuco, da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E o tema que eu escolhi para esta noite é um dos menores textos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas com uma grande profundidade. É do capítulo 6, o jugo leve. Ele é tão curto que temos tempo suficiente para estar lendo ele. Então é do capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontro consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens sobre aquele que, ao contrário, nada espera para esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições cai com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então vejam bem, irmãos, estamos em tempos com algumas semelhanças daquela época que Jesus esteve, então, entre nós,
encarnado. Ainda hoje existem muitas aflições, aonde muitos se sentem acuados diante dos desafios, dos sofrimentos. E o homem, este homem que desbravou já muitos lugares desconhecidos em séculos passados, este homem que todos os dias está descobrindo novas formas de se comunicar, como esta que vos falo nesta noite. Este homem que planeja povoar outros planetas em projetos incríveis, muitas vezes extrapolando a imaginação, mas este homem, nós, enfim, trazemos ainda muitas aflições internamente. Todos os dias temos a batalha contra nós mesmos. Se naquela época o povo judeu era submetido às barbáries do povo do Império Romano, aonde os maiores conflitos era da sobrevivência diante da imposição das leis, que mais faziam sofrer do que traziam progresso. Hoje o homem luta contra si mesmo, contra os seus conflitos íntimos, e muitas vezes nesta luta contra os seus fantasmas, se assim podemos dizer, interiores, aflições, que já sabemos como uma doutrina que nos ensina sobre a imortalidade da alma, são conflitos que trazemos mal resolvidos de outras existências. E isso vai nos levando, dia após dia, a estarmos expostos, muitas vezes, a situações de perturbações espirituais, causadas muitas vezes pela nossa invigilância de nossos pensamentos. E junto com essa falta de cuidado, porque quando o Mestre Jesus nos convidou a orar e vigiar, ele sabia que uma das maiores dificuldades do homem seria organizar-se intimamente, e seria talvez aí aonde o homem teria as suas fraquezas expostas, pois muitas vezes nos expomos ao mundo como criaturas fortes, porque temos o medo do julgamento da sociedade, porque não queremos demonstrar que somos frágeis, e então a nossa aflição só vai aumentando. E daí procuramos as respostas, muitas vezes, nos lugares errados. Muitas vezes fazemos uso das drogas para fugir da realidade, causando ainda maiores comprometimentos. E daí vem então o sofrimento maior ainda, nos expondo e revelando que somos criaturas comprometidas. E na correria do dia a dia esquecemos de parar um minuto e refletir. Por que estou sofrendo? Por que estou nesse marasmo? E quando na questão 625 de O Livro dos Espíritos é nos apresentado então aquele que é nosso maior modelo e guia, que já esteve entre nós, então, que é Jesus. Então ele diz, como tema central deste texto que li do Evangelho, nos convida para que quando nos encontrarmos, então, sobrecarregados, fadigados, que o procurasse, pois o seu jugo é leve.
Mas também nesse texto elucidado depois através do auxílio dos espíritos superiores, que através da caridade e do amor é possível enfrentarmos as nossas aflições. Quantos exemplos de missionários que vieram até este planeta para, como objetivo, demonstrar os seus exemplos, assim como Jesus. Eles não tiveram uma vida cheia de alegrias, assim como a sociedade conhece. Eles tiveram sim a alegria espiritual de estar servindo. Enfrentaram várias acusações, foram chamados de fanáticos, foram desprezados pelos seus pares. Exemplo maior foi Paulo, que depois de convertido, diante daquela visão abençoada no caminho de Damasco, em que se converteu e reconheceu em Jesus o Messias, quando voltou para sua terra e procurou seu pai, foi renegado. E assim somos nós. Todos os dias temos as nossas estradas de Damasco. E Jesus está lá nos esperando para que Ele faça com todo o seu esplendor a aparição de luz e nos convide. Assim como Paulo perguntou: o que queres que eu faça? Então, e daí vem então o sofrimento para nos fazer amadurecermos e buscarmos sermos criaturas melhores. Então, em minha pesquisa para a noite de hoje, encontrei algo que me chamou muita atenção. E são uma sequência de perguntas organizadas de acordo com a evolução do tema da noite. A primeira diz assim: problemas e dificuldades, o que são? Problemas são desafios à luta e dificuldades são testes de promoção espiritual. E seja qual for a provação que te surpreenda, tem coragem. Essa é uma frase de Joana de Ângeles no livro Convites da Vida, capítulo 9. Então, muitas vezes nos perguntamos: sou uma criatura que procura ser correto em minhas atitudes, ser um bom cidadão, um bom cristão? Por que passo por tantas provações? Então, Joana de Ângeles nos esclarece que os problemas e dificuldades são para nos promover espiritualmente, nos fazendo amadurecermos diante da nossa caminhada evolutiva. Porque, incrível que pareça, quando nós realmente nos amadurecermos e nos tornarmos criaturas mais conscientes de nossas responsabilidades, entenderemos, sem fazer apologia ao sofrimento, que parecendo que sofrer é bom, mas somos como pedras encontradas ainda brutas, que um artista vai lapidando, até que se torne um diamante belíssimo e valioso. E assim somos nós, espíritos em evolução, necessitamos ainda estarmos
passando algumas provas para demonstrarmos que realmente somos criaturas que somos capazes de vencer. Assim como o Mestre disse também que nós somos deuses e se tivermos boa vontade podemos fazer tudo aquilo que Ele fez e muito mais. No Evangelho também existe a parábola dos talentos, aonde o Senhor, depois de tomar um rumo para a viagem, deixou alguns talentos aos seus servos e alguns, com medo de tomar a iniciativa, enterraram e outros acabaram fazendo que aquilo rendesse. E assim somos nós, temos todas as capacidades de podermos estarmos vencendo as nossas dificuldades. De onde nasce a coragem? A coragem nasce dos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. Concede-te o direito de ser humano e o dever de crescer sempre, sem que te detenhas no degrau ou patamar onde te encontras. Veja bem, à medida que vamos realmente direcionando nossas ações e nossos pensamentos por aquilo que realmente é o objetivo de aqui estarmos, não deixamos nos iludirmos com as coisas temporais, vamos percebendo que a cada passo que conseguimos dar para adiante, vamos deixando para trás aquelas coisas que acreditávamos nos trazer realmente felicidade, quando não era mais que ilusões que criamos, pensando que aquilo era realmente importante naquele momento. Essa frase também é de Joana de Ângeles, Jesus e Atualidade, capítulo 10. Próxima questão. Precisamos de mudança? A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. Também Joana de Ângeles, Vigilância, capítulo 11. Então não basta querermos sermos melhores se nós não dermos o primeiro passo. Porque muitas vezes nos emocionamos com uma explanação doutrinária de Raul Teixeira, de Valdo Pereira Franco, belíssimos livros escritos psicografadamente por estes mesmos, Chico Xavier. Se nós não pegamos aquele conhecimento e seguimos adiante, daí continuamos carregando a nossa mochila, que nem sempre cito, uma mochila nas nossas costas, coisas desnecessárias, não precisaríamos estar carregando. É um peso a mais que não é necessário para nós. A aflição é necessária para que despertamos. Mas depois que despertamos, por que voltar a dar um passo para trás se a gente já sabe como vencer aquela dificuldade? Muitas vezes gostamos de nos fazer de vítimas para os outros olhar para nós e dizer: ai, coitadinho, ele está precisando de ajuda. Daí a gente acha tão bom se fazer de coitado, ficar naquele vitimismo, porque parece que vamos ser paparicados, mas enquanto que estamos naquela situação que parece confortável, não evoluímos, ficamos ali estacionários. A próxima questão é: realiza a marcha, enfrenta os desafios da tua vida serenamente.
Não guardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Então, como disse já anteriormente, temos todas as capacidades necessárias para vencermos nossos problemas, pois nosso Pai, em infinita bondade, justiça, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Ele jamais coloca fardos pesados sobre ombros fracos. E se nós sofremos é porque temos os débitos, mas Ele não quer nos ver sofrendo, por isso Ele possibilita inúmeras oportunidades para que evoluamos, aprendamos e sejamos criaturas melhores. Allan Kardec nos esclarece que se reconhece o verdadeiro espírita pelas suas tentativas de corrigir as suas más inclinações, irmãos. Próximo assunto. Onde o maior auxílio para nossa redenção espiritual? No trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a personalidade espiritual aos novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Essa é uma frase de Emmanuel. Então, infelizmente, irmãos, devido ao orgulho e egoísmo que segundo a questão 785 do Livro dos Espíritos, são o maior empecilho ao progresso, ainda a dor se faz necessária. Daí perguntamos, então Deus quer me ver sofrendo? Não, irmãos, Ele não quer nos ver sofrendo. Ele quer amor igual a todos. Mas como já dizia um grande trabalhador aí do Harmonia e Luz, que muitos se lembrarão, o seu Dulcimar Cardoso, pai de nosso amigo Denizardi, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, toda vez que nós desequilibradamente agimos movido pelo orgulho e pelo egoísmo, alimentando nossas vaidades e nossas ambições terrenas, estamos semeando as aflições no mundo que com certeza retornarão de uma maneira ou outra para nós. A lei de causa e efeito, nossos irmãos. Então, à medida que nós vamos compreendendo que Jesus convidou nós para que o procurássemos quando nos encontrássemos cansados e fadigados, que Ele nos aliviaria. Não é que nós chegamos lá depois e digamos assim, me ajuda, mestre, eu estou tão cansado e fadigado. Não. Existe uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim, ajuda-te, que o céu te ajudará. Pois o Mestre ilumina nosso caminho, mas quem tem que caminhar somos nós. Somos tão acostumados a ter tudo pronto, que ao mínimo esforço que somos convidados a fazer, já nos indispomos, acreditando que nós não merecemos estar passando por aquilo. E que nada a ver tem com nós aquela situação. E também Bezerra de Menezes, por psicofania de Divaldo Pereira Franco, diz assim, é inevitável que experimentemos lágrimas e aflições, mas elas constituem o refrigério para os momentos de desafio.
Não pense vós que todos esses exemplos de bondade, de luz, de harmonia que estiveram na humanidade, principalmente Jesus, não tiveram seus momentos de dificuldade, de sofrimento. Mas eles não se entregaram a essas mazelas, que mesmo portadores de agonias, de sofrimentos, eles continuaram trabalhando. Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, a Irmã Dulce, Paulo de Tarso, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, todos eles têm aqueles que se encontram ainda encarnados e já tiveram aqueles que se encontram desencarnados, momentos difíceis na sua jornada. Mas nem por isso deixaram desanimar, pois que sabiam que o Cristo, o Mestre, estava ao lado deles, lhes orientando através dos benfeitores espirituais. Lembremos então de todos aqueles mártires cristãos da época do Cristo, que foram levados às arenas para a diversão do povo romano, mas contam os livros, as obras literárias da doutrina espírita que muitos deles nem estavam mais nos seus corpos físicos quando os leões atacavam e devoravam. E mesmo assim, muitos convidados a negarem Jesus não o negaram, expostos ao ridículo. Muitos pedidos foram feitos pelos próprios familiares para negar a Jesus, mas eles tinham uma fé tão grande que sabiam que o Mestre era o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, diante disso, para encerrar a fala desta noite, tenho aqui um texto de Emmanuel ante o Cristo Consolador. Nas consolações e tarefas do Espiritismo é necessário que o coração vibra acordado em sintonia com o cérebro, para que não venhamos a perder valiosas oportunidades no tempo. Provarás sobrevivência da alma além da morte através de testemunhos insofismáveis de experimentação. Entretanto, que valor apresentarás semelhante esforço se não auxiliais o aperfeiçoamento moral do espírito em peregrinação na carne? Movimentarás equações filosóficas anunciando à mente do povo os princípios da reencarnação, contudo, que adiantarão teus acertos se não ofereces ao próximo os recursos indispensáveis à sublimação da vida interior? Aproveitarás a mediunidade distribuindo ideias novas e novas convicções entre os homens sedentos de esperança, por intermédio da argumentação irretorquível. No entanto, de que te se virá o interesse fortuito nas revelações graciosas, se não despertas a noção de responsabilidade naqueles que te observam e ouvem? Realizarás as melhores demonstrações científicas, positivando a vida consciente em outros mundos e em outras esferas de ação. Todavia, de que valerá semelhante empreendimento se não te dispõe a ajudar o pedaço de chão em que nasceste, contribuindo de algum modo na construção da terra melhor? É por isso que quase sempre espiritismo sem cristianismo é simples empresa intelectual, destinada a desaparecer no solvedouro de caprichos da inteligência.
não se entrelaçaria dois mundos diferentes para o simples trabalho da pesquisa ociosa ou do êxtase inoperante. Não se abririam as portas do grande além para que o homem se infantilizasse na irresponsabilidade ou na inconsequência. Cristo é o ponto de equilíbrio em nosso reencontro. Espíritos desencarnados e encarnados, todos nós nos achamos em degraus diferentes de escala evolutiva. Sem Jesus estaríamos confinados à sombra de nós mesmos, e sem a disciplina do Evangelho de a luz e amor, com todas as pompas de fenomenologia convincente e brilhante, não passaríamos de consciências extraviadas e inquietas a caminho do caos. Essa mensagem foi psicografada por Francisco Cândido Xavier no livro Escrínio de Luz pelo Espírito Emmanuel. Então, irmãos, reflitamos bem as nossas ações e mesmo diante das dificuldades, lembremos da oração, sintonizando com o Pai maior que é Deus, com o Mestre Jesus, mas façamos também a nossa parte, trabalhando como instrumentos da caridade e do amor na terra, para que aos poucos, dentro do merecimento de cada um de nós, consigamos trabalharmos de forma coerente, lembrando que somos então os trabalhadores da última hora, aqueles que foram convidados a ser o diferencial nesses tempos de dificuldades, pois o Espiritismo é o Consolador prometido, é a terceira revelação. Então, muito obrigado pela oportunidade e neste momento vamos todos juntos continuar com os pensamentos elevados, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita bondade e justiça, ao Mestre Jesus, aos benfeitores da espiritualidade maior, por toda a paz, toda a luz e toda a harmonia que foi dispensado a cada um de nós nesta noite, nesta atividade de explanação doutrinária. Obrigado e que assim seja.